Voltando aqui, meninas, quando chega uma hora de stories, o Instagram ele nos corta. Então aqui eu vou tentar ver se a gente consegue terminar mais uns minutinhos aqui para a gente finalizar o nosso papo. O Instagram automaticamente encerra quando fecha uma hora de stories. Então por isso a gente vai mais um pouquinho para só terminar as perguntas, tá bom? Mãe é primordial. Então, por isso que o parto vaginal também é mais benéfico em relação ao parto cesáreo, porque essa colonização se faz mais efetiva através disso. É isso mesmo. Então, isso não, que a Flávia está falando do intestino, o intestino ele é produtor de vários hormônios, gente, de coisas que vão estar ligadas ao restante da vida inteira do bebê, quanto à imunidade, quanto a doenças psiquiátricas, que hoje em dia a gente já tem relação com isso. Então, assim, não é uma coisa só para o intestino funcionar direito, ou para fazer boa absorção de alimentos, é muito além disso. É muito além disso, coisas ainda que a gente nem sabe o benefício ou não conseguiu provar o benefício. Exatamente. E com uma coisa simples de não dar o banho. Sim, encerrou. Né, Flávia? Sim. Eles acham que a gente já falou demais e a gente está aqui querendo falar um monte de coisa. Ora. Então, nem lembro o que eu estava falando. Do banho, que é a importância, O que banho faz a colonização. Faz a colonização do trato gastrointestinal e essa colonização ela é fundamental, gente. E por incrível que pareça, o intestino ele é o nosso cérebro fora do crânio. Então, os probióticos do leite materno, a bactéria da flora intestinal e vaginal da mãe é primordial. Então, por isso que o parto vaginal também é mais benéfico em relação ao parto cesáreo, porque essa colonização se faz mais efetiva através disso. É isso mesmo. Então, isso que a Flávia está falando do intestino, o intestino ele é produtor de vários hormônios, gente, de coisas que vão estar ligadas ao restante da vida inteira do bebê, quanto à imunidade, quanto a doenças psiquiátricas, que hoje em dia a gente já tem relação com isso. Então, assim, não é uma coisa só para o intestino funcionar direito, ou para fazer boa absorção de alimentos, é muito além disso. É muito além disso, coisas ainda que a gente nem sabe o benefício ou não conseguiu provar o benefício. Exatamente. E com uma coisa simples de não dar o banho nas primeiras 24 horas. Né? E o vernix, que é aquela gosminha que o bebê nasce, ele dá uma hidratação intensa para a pele, aí evita aquela exacerbação do eritema tóxico, que é aquele monte de bolinha que aparece no corpo do bebê, deixa a pele, né, menos irritada, porque o bebê ele vivia na água, num ambiente neutro. Aí ele vai para a roupa, botar produto químico, enfim. E a outra coisa também que dá o banho imediatamente, eu acho que esfria um pouco o bebê, né? Ele perde um pouco de calor. Só tem uma indicação do banho imediato, que nasceu, clampei o cordão, que é as mães que são portadoras do vírus HIV. Quando a mãe é HIV positiva, é imediato, daí o banho, né? Tem que lavar o bebê imediatamente. Porque o benefício do banho é maior para tirar, né, qualquer risco de infecção pelo vírus, que o líquido amniótico ele é rico no vírus. Em mães que são carga viral negativa, ele não vai ser rico, mas é uma prática de tirar qualquer risco de transmitir o vírus para o bebê. E uma coisa legal da prática lá da maternidade que a gente trabalha, né? Não é nossa, a gente só trabalha lá, né, Flávia? Vamos deixar bem claro. A gente veste a camisa, né? Isso. Mas é que o banho é dado no quarto. Então, vai uma banheirinha até o quarto e o banho é dado lá. E as mães e os pais adoram isso, porque assim, meio que a atenção é bem individual, a técnica de enfermagem explica para eles algumas, né? Algum jeitinho mais fácil de dar o banho. E a história de não tirar o bebê de jeito nenhum de perto da mãe, né? Nem para tomar banho. Isso é uma coisa que a pediatria tem bem claro e fala para a enfermagem, né? Aí, às vezes, o pai solicita que a gente vá no quarto e, às vezes, por uma intercorrência na UTI, atrasa 3, 4 horas para subir e pergunta, por que não levou o bebê na UTI? Não, gente, o bebê não é para sair de perto do pai e da mãe. Se lá na maternidade de ilha alguém falar que vai pegar o nenê porque o pediatra quer ver, vocês não deixem porque vão roubar o bebê de vocês, tá? Porque é alguma enganação, é mentira. Inclusive, até alguns procedimentos a gente faz no quarto, né, na presença dos pais, enfim. Teve uma pergunta aqui. Alguém ali falando que queria levar sabonete, perfume, enfim, para o bebê. Gente, não é pra... O bebê não precisa de perfume, gente. Eles são bem cheirosos, naturalmente. A gente tem que entender, assim, ó, que tem as coisas que são
rotina social imposto por uma coisa que vem. E a gente faz parte, a gente é um ser social, né? Só que assim, ó, coisas que não devem ser levadas para a maternidade. Chupeta. Boa. Bebê não precisa de chupeta. Isso vai atrapalhar a amamentação. E o bebê tem que chupetar sim, mas é na teta da mãe. E isso serve para a vida, tá? A chupeta, ela não deve ser levada para a maternidade. Bico de silicone não é parte do enxoval do bebê. Não comprem isso. Pouquíssima Às vezes gente vai é precisar tudo usar. tão bonitinho, né? A gente vai naquelas... Uma madeirinha disso, é tudo tão lindo. Gente, não. É feito para a gente gastar com coisas desnecessárias. Roupas macias, de algodão. Fáceis de Evitar, colocar. já cortem as etiquetas, tá? A etiqueta fica roçadinha. Higienizar a roupa é importante, por quê? Porque estava lá na loja, exposto a várias coisas, não se sabe o quê, então por isso que a gente lava e passa as roupinhas. Para a sala de parto e para cesárea. Roupa confortável, não inventem aquelas coisas muito que a avó dá de linha, que não aquece direito, é botão só nas costas. Para a gente que tem habilidade, a gente coloca aquilo em 3 minutos. São 20 anos cuidando de bebê. Mas para vocês depois vai ser uma dificuldade. E roupinha é fácil, né? E o bebê, ele sempre usa roupa quentinha. Essa primeira roupinha é sempre quente, mesmo. O que é importante, sim, são cobertinhas, né? Aquelas, os lençolzinhos, as cobertinhas quentinhas e touca. Lembrem de levar a touca, porque logo que ele nasce, ele precisa de uma touquinha. Então seria bom pelo menos 2 touquinhas. Uma bem velha, que é para sujar de sangue, para fazer a hora de ouro, e uma depois para as primeiras 12 horas. Bonitinho. Isso aí. Então tem coisas assim que às vezes a gente se preocupa tanto com algumas coisas, né? E depois esquece que o básico é o melhor. E lá na maternidade a gente usa um shampoozinho bem adequado assim para os bebês, mas se quiser levar o seu, que comprou, que ganhou, pode levar. E o banho é sempre dado no quarto, porque a gente pesa os bebês diariamente. O bebê perde até... O ideal é que ele perca no máximo 8% nesses primeiros 2 dias. Pode perder até 10%, mas aí a gente fica de olho nessa amamentação e na produção, né, de leite. E o bebê é pesado todo dia para a gente ver a efetividade da amamentação. Nem todo bebê que chora é fome. Pode ser colo, pode ser que ele está entediado, pode ser o gênio dele. Mas uma coisa, se vocês puderem fazer, vai facilitar muito a vida de vocês. Se o bebê chorar, bota na teta. É cansativo? É. Vocês vão estar exaustas após o parto? Sim. Mas aí vai a preparação mental. A maratona de um atleta como aquele lá da Maratona de São Paulo, que é aquele tio que eu sempre... Ele tem um nome meio francês, né? Um atleta de alta performance, ele tem uma preparação física e uma preparação mental. Muitos deles estão afinadíssimos na preparação física, mas eles perdem para alguém menos preparado, porque a preparação mental desse atleta não foi adequada. E eu vejo muitos casais que acabam perdendo a maratona da primeira semana de vida, que é uma maratona, e é tipo Ironman, assim, né? Mais que uma maratona, é triatlon. A primeira semana de vida precisa ter uma preparação mental do casal, porque é exaustivo para a mãe, é exaustivo para o pai, mas ultrapassando esse desafio emocional, vocês vão ver que tudo vai valer a pena, porque uma amamentação bem estabelecida vai depois fazer uma rotina de sono adequada, uma introdução alimentar aos 6 meses melhor. Então, o bebê, ele é uma sinfonia. Ele não a pediatria é essa beleza, né? Ele não é um ser estático. Ele é um ser social que vive uma sinfonia. E se a gente não atrapalhar, dá tudo certo. Então, a gente precisa ter preparo mental para isso. Hoje em dia, eu acho que a gente, no consultório, no pré-natal, enfim, a gente tenta desromantizar um pouco a ideia da amamentação, né? Porque, assim, as campanhas de amamentação, que aparecia aquela mulher plena, linda, maquiada, segurando um bebê, assim, grande, de 2, 3 meses, e alguém falando que amamenta aquele bebê a cada 2, 3 horas, e eu pensando assim, então que bom, né? Eu amamento, eu vou ter 2 horas de intervalo, 3 horas de intervalo. Sabe nada inocente. Sabe nada inocente. Então, assim, extremamente romântica.
Então tem que pensar que Sim. assim, ó, vai mamar o dia inteiro, vai ficar pendurado o dia inteiro mamando. Mas vai passar, né, Flávia? Vai passar, chegar vai uma hora passar. que É a vai primeira passar. semana. Eu sempre brinco nos cursos de gestante e falo assim, gente, vocês já viram alguém postar foto com 7 dias do bebê? Não. No nascer e só aparece no Instagram um mês depois. Se você sobreviveu ao puerpério e ao primeiro mês de amamentação, você sobrevive a qualquer coisa. Porque é o período passar. mais difícil. O puerpério merecia uma live, né, Flávia? Porque, Precisa. assim, realmente é um período ímpar na vida, eu acho, das pessoas, né? Dos homens, das mulheres. E o puerpério, além de ser algo, né, que vai modificar, eu sempre digo que o puerpério tem várias coisas, entre eles o luto, né, por quem a gente era antes, e eu vivi um luto muito grande por quem eu era e pelos sonhos que eu tinha. A minha primeira gravidez foi meio não, totalmente desprevenida, né? Enfim, foi muito difícil eu abrir mão de quem eu era e dos sonhos que eu tinha por aquela nova mulher que tinha se nascido ali, né? E tem o luto da expectativa do bebê que tu esperava, né? Porque até Sim, uma a frustração por não achar. às vezes, a gente tem do bebê e ele pode ser totalmente diferente. Então, e de temperamento, de achar que o bebê dorme o tempo inteiro. Que eu digo, meu bebê dorme o tempo inteiro. Gente, é mega cena um bebê que dorme o tempo inteiro. Até tem que dar uma cutucada, porque se dorme o tempo inteiro não mama, não estimula a produção de colostro, é complicado. E outra coisa é assim, ó, a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa. Sempre vai aparecer Esses dias eu fiz um post no Instagram. É sempre mais verde, mas, gente, é filtro. Filtro, a grama mais verde é filtro, não acreditem nessa grama verde. E eu sempre falo assim, ó, o bebê que, o meu dorme bem, daí ele amamentou super bem, daí ele comeu bem, alguma coisa vai ser difícil, aí pra falar vai ser difícil, pra fazer alguma coisa, vai ter dificuldade, tem desafios, né? É uma pessoa individual crescendo ali. E a gente tem expectativas demais sobre os nossos filhos, né? E isso é algo social também, as pessoas, quando a gente namora, quer saber quando que vai noivar. Quando noiva, quer saber quando vai casar. Quando casa, quer saber quando vai ter o primeiro filho. Quando tem o primeiro filho, quer saber quando vai ter o segundo. Então, a gente nunca satisfaz a sociedade, a família ao redor, os amigos ao redor. Se tu vê, é sempre... Então, a gente como mulher, a gente vive uma crise tentando, se tu viver tentando satisfazer, tu não consegue viver assim. Porque tu nunca satisfaz a expectativa social sobre a gente, né? E da amamentação, eu acho que assim, vale todo o incentivo que a gente tem, toda a informação para amamentação e tudo isso. Mas tem uma frase que eu sempre acabo falando quando eu falo de amamentação para as pacientes, que é assim, ó, amamentar é alimentar o seu filho, e em última instância é isso. Então, se por algum motivo, as tentativas não deram certo, essa coisa que a gente tem que... é uma coisa instintiva, tu vai dar de mamar e o bebê vai mamar e vai ser perfeito. Não vai, é muito difícil. Às vezes tu vai precisar de uma consultoria de amamentação, 30 dias, 60 dias. E às vezes, mesmo com consultoria, as coisas não vão ser fáceis, ou não vai conseguir, ou vai ter que complementar por algum motivo, né, Flávia? E isso não é demérito nenhum para mulher nenhuma. Não. Né? Eu acho aqui que a Laura botou falando sobre o bico de silicone. Sim, realmente algumas mulheres vão precisar do bico de silicone, mas não é uma decisão da mulher, é uma decisão do pediatra, da fonoaudiologista que vai avaliar, né? Então, assim, por isso que eu digo, não comprem o bico para levar para a maternidade. Por quê? Porque ele tem um tamanho certo para cada mamilo e vai ser passado o tamanho, né, para ser... E é uma prescrição médica ou de consultora de amamentação. Ele não deve ser, é isso que eu quis dizer, ele não deve ser comprado de rotina e colocado achando que vai facilitar a amamentação. Muitos bebês vai atrapalhar. Gente, na verdade, não compra nada essa coisa de farmácia. Porque, assim, existe farmácia 24 horas. Se precisar, no meio da noite, é só mandar buscar a farmácia e entrega o bico, a mamadeira, o que precisar, entende? E é bem isso. Esses apetrechos aí da amamentação, eles devem ser uma decisão do pediatra com a consultora de amamentação, enfim, para que a gente não faça bobagem, né? A luvinha aqui, a Taina tá perguntando, a gente usa no primeiro momento para que o bebê não perca calor. Mas o bebê, ele faz a contenção emocional dele com as mãozinhas dentro da barriga. Então, ele precisa ter contato com as mãos após o nascimento, porque isso vai deixar ele mais calmo. Então, depois que a mãozinha está aquecida, ou se no inverno é muito frio, a gente pode deixar uns períodos com a luva, mas um período sem a luva, para que ele se acalme, para que ele se toque, porque é importante para ele, para o cérebro dele, esse contato.
Sabe o que que eu acho bom a luvinha? Quando tem visita, porque daí bota a luvinha e a visita não fica dando a mãozinha pro bebê e Para não encostando a mão pegar. dele. Aí Uhum, pelo menos tá com a luva, eu me senti sim. mais tranquila com isso, né? A Rê Alcântara aqui está perguntando se o bebê com 4 horas tem que acordar para mamar. Gente, se o bebê está em livre demanda, você não precisa acordar para mamar, tá? Às vezes pode ficar até 5 horas sem mamar na madrugada. Por quê? Porque quando ele fica 5 horas sem mamar, e ele é um bebê que não está com baixo peso, não está com perda de peso, ele vai compensar depois durante o dia mamando mais vezes. E quando tu acaba atrapalhando o sono do bebê fora da livre demanda, ele acaba sendo depois um bebê mais difícil de dormir. E aí tu atrapalha o processo de sono dele, né? Porque o sono do bebê não é só questão de ensinar a dormir. Ele precisa de uma maturidade cerebral que ele vai tendo a partir do passar dos meses. Então, esse treinamento de sono para bebê menor que 3 meses, gente, é descabido, tá? O bebê não tem maturidade para beber controle de sono antes dos 3 meses. Flávia, eu vou fazer uma outra pergunta que fizeram Tá. aqui no blog antes, Uhum. que é quais são os testes que são feitos nos bebês na maternidade, né? Tá. Se faz teste do Uhum. pezinho, teste do olhinho, Sim. enfim, como é que funciona? O teste do olhinho é para a gente ver, faz na maternidade. No ILHA, a gente optou por fazer no 24 horas após o nascimento, para evitar múltipla estimulação logo após, pela humanização mesmo. Mas alguns hospitais, nasceu, já é feito o teste do olhinho. Então, o teste do olhinho, ele diagnostica a catarata congênita, que é uma alteração do cristalino, é no mesmo lugar onde tem a catarata dos velhos. Então, a gente já tem que diagnosticar, porque se tiver uma catarata congênita, a gente precisa que o oftalmologista avalie e já faça a programação cirúrgica disso aí. O teste da orelhinha é feito pela fono, é para avaliar também a surdez congênita. Então, esse é preconizado pelo Ministério da Saúde. Também é feito, pode ser feito na maternidade ou até 30 dias de vida. Esse teste é até 30 dias de vida. Então, é a opção do casal fazer na maternidade ou não. E também tem maternidades que fazem de todos os bebês nesse período. No ILHA a gente fazia em todos os bebês, mas a questão das fonoaudiologistas que pararam de atender, agora a gente está dando a requisição para fazer dentro dos 30 dias. Mas tem a opção de fazer no ILHA com a fonoaudióloga Samara, mas aí tem que fazer particular, mas aí pede reembolso pelo plano. Isso pode ser feito também. O Dr. Kids está fazendo uma parceria. Pronto, né? O Dr. Kids está fazendo uma parceria com o ILHA para a gente estar agilizando essas coisas que facilitam muito, né, a vida da mãe. Para chegar em casa com tudo pronto, né? Isso. Muito bom. O teste da linguinha também é feito pela fonoaudiologia. É normatizado desde 2014 para todos os bebês em todas as maternidades. Mas, infelizmente, o sistema de saúde é aquele que normatiza aquilo que é importante, é super importante. Só que a gente não conseguiu ainda também colocar a fono para todos esses bebês que deveriam sair com o teste da linguinha. Então, nós, como pediatras... O teste da linguinha é para saber se a língua não é presa, gente. O frenho Então, o teste da linguinha é isso, para saber se tem a língua presa, porque isso atrapalha muito na amamentação. Ali no ILHA, o pediatra avalia, né? E aqui, a gente não pode assinar como teste da linguinha normal, mas aqueles que a gente tem duvidoso, ou que vê a gente já faz a frenotomia, que é cortar a linguinha, um procedimento bem rápido, curto, feito com anestesia local, para liberar o quanto antes a língua desse bebê, para que ele mame adequadamente. Esse teste foi desenvolvido por uma fonoaudióloga de São Paulo, e sensacional, né? As mulheres, assim, dentro dessa... não sabia que tinha sido, que tinha sido aqui, que legal. Foi. Bom, Flávia, e o teste do pezinho daí faz em casa, né? Não faz Isso, o teste do pezinho o melhor dia é o 5º dia, podendo ser feito a partir do 3º dia. E aí pode ser feito no posto de saúde, que é o mais simples, ou no convênio. Ali no ILHA a gente dá o teste ampliado com mais 2 doenças, porque o convênio cobre, é um teste um pouco melhor que o do posto de saúde. Uhum. E aí alguns bebês de riscos podem precisar de um segundo teste da orelhinha mais para frente, mas é bem individualizado, é para bebê prematuro, então... E a última pergunta que me fizeram aqui, que eu acho que a gente já foi respondendo tudo, era quanto a vacinas. Quais são as vacinas feitas na maternidade? As vacinas feitas na maternidade é a hepatite B e a BCG. Também é normativa do Ministério da Saúde que a primeira dose da vacina da hepatite B seja feita nas primeiras 12 horas de vida.
E aí cai na mesma questão do PVPI, né? Porque essa política é feita para uma população mais vulnerável, com maior risco da criança contrair, através do leite materno, a hepatite B, de mulheres não diagnosticadas. Então, por isso que tem que ser pré-natal feita... que a gente faz, que a gente já sabe Não. até se a paciente é imune, Isso. né? Se já foi vacinada, então tudo isso. Uhum. E a BCG, ela já deixa o Capital Criança, ela já separa para as maternidades a BCG, então é bem difícil você conseguir não fazer na maternidade, depois vai ter que procurar na cidade qual é o posto de saúde que faz BCG, porque não são todos que têm, e tem um dia certo para fazer. Essas vacinas, quem faz, gente, é a prefeitura. Mesmo nas maternidades privadas, a prefeitura vai até a maternidade, já faz a vacina dessas crianças, então o bebê já sai vacinado com as 2 primeiras vacinas e já sai com a sua carteirinha para fazer a próxima dose em 2 meses, né? Então, 2 meses. Então, isso. E aí, Flavinha, o que mais que te perguntaram aí? Eu acho que foi isso. Acho que é importante, né? Eu acho que conversando a gente se entende. Lembrar, então, quando chegar na maternidade, já conversar com a enfermagem que atender, né? Agora vocês estão sabendo da importância da hora de ouro. Falar que vocês querem fazer, falar do clampeamento tardio, se não for o seu obstetra do pré-natal que vai atender o seu parto. Mas conversar com o médico, né? Que vai te atender. Quais são as regras daquela maternidade, quais são os protocolos cada dele, maternidade segue suas regras particularmente, né? Se no pré-natal, né, se o obstetra não fala muito dos cuidados neonatais, a gente tem que fazer uma consulta com o pediatra antes para entender tudo isso que a gente está falando, já se preparar, acho que é super válido, bem importante, né? Muitos cursos de gestante trazem essas informações, mas a gente tem que se informar. A informação é o mais importante. Informação aí de tudo vida, para a humanização, né? E entender que a mesma preparação que tu faz para o parto, você precisa fazer para a amamentação. Assim como você tem a doula, a sua enfermeira obstétrica para te acompanhar, muitas vezes tu vai precisar de uma consultora de amamentação, do seu pediatra mais perto, mais próximo, para poder estar desenvolvendo isso. É isso aí. E que dos cuidados neonatais, o que eu posso dizer da parte obstétrica é que a gente fica muito feliz de contar com uma equipe cada vez mais humanizada, né, dentro da neonatologia. É imprescindível. Várias vezes a Flávia sabe que a gente já atendeu parto lá de baixo risco e aí nasce daquele parto lindo um bebê e que a Flávia precisa atender na hora e precisa ter algumas condutas. E quantas vezes que tu já me olhou e falou, calma, Carol, tá tudo bem, porque até tá tudo né? Bem. Então, assim, esse contato das duas, de eu, como assim? Tava tudo bem? Falei, não, calma, Carol, mas já tá tudo bem. Isso é vida para o obstetra na hora que já consegue acalmar a mãe, que consegue manter as suas condutas, né? Então é a segurança de estar contando com alguém muito capacitada lá na hora e humanizada e tudo isso. Meninas, Carol, muito obrigada por estarem aqui no Pediatra Fora da Caixa. E a gente, toda quinta-feira nós temos lives aqui pertinentes a esse assunto da maternidade como um todo, né, desde os bebês pequenos até os bebês maiores, que a maternidade em si é algo sensacional, mas a gente tem que entender que ela tem seus percalços, né, que nada é perfeito sempre e a gente tem que segurar nossas frustrações e as nossas expectativas em relação a um ser, né, que veio para esse mundo para estar iluminando aí a vida da gente. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada a Nos você, vemos lá no Ilha, nos partos. Pessoal, um beijo. Beijo, vou deixar a live gente. salva e vou subir ela para o canal do YouTube e para o podcast do Pediatra Fora da Caixa, tá bom? Tu tá muito chique, muito Tô tecnológica. Chique, né, gente? Tô tecnológica. O Pediatra Fora da Caixa surgiu em setembro do ano passado, ele é um bebezinho aí de 3, 4 meses, mas com esse intuito de informar as mães e melhorar a autonomia delas, sabe? Porque muitas vezes a gente não tem informação de qualidade, vai no Google e a gente precisa estar munido de informação para poder ter os nossos direitos respeitados, né? Dentro de todo o processo de saúde. Isso aí. Tchau, Valeu, gente. Flavinha. Tchau, tchau. Beijo.